Olá, meus amigos e membros do canal Spook News Brildes. Sejam bem-vindos ao Bostil, digo ao Brasil. Brasil é uma terra maravilhosa, repleta de seus altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Mas vamos lá, hoje nós temos mais uma do nosso pastorzinho. Muito bem, saiu aqui André Valadão, criminoso que estupra e se arrepende e ganha perdão de Deus. Curiosamente, lembrando, ele é da Batista, ele é da Igreja Batista, André Valadão é Batista, tá? Mesma da igreja lá do Guilherme de Pádua, que matou esfaqueado, uma linda, belíssima mulher, com uma carreira fantástica à sua frente. Ele falou, esfaqueou, né? Tesourou, na verdade. Esta linda mulher matou, pagou ali o seu crime perante ao Estado, com certos benefícios de redução da sua pena, sai, não sabe o que faz, vai para a Igreja Batista e sobe no púlpito e prega. Por quê? Porque ele ganhou, então, o perdão de Deus ao seu arrependimento. Porra, diz, mas isso é sacanagem. O cara, ele vai, comete o crime e a igreja, né, dá o... Ai, te amamos. Sim. E eu vou explicar o porquê. Historicamente, a Batista é assim. Vocês não sabem nem a própria igreja que vocês transitam. Isso que a gente tem que elucidar a você. Pastor já afirmou que Deus mataria gays, se pudesse. Aconselhou seus fiéis a tirarem seus filhos da faculdade para não se perderem. Ou seja... é um filho de Deus maravilhoso, perdido aqui no planeta Terra, né? O pastor bolsonarista André Valadão, da Igreja Batista, e criador de inúmeras polêmicas em suas redes e pregações, soltou mais uma. Ele afirmou nessa segunda-feira, dia 24, em seus stories no Instagram, ao ser perguntado o que diria como pastor para um estuprador que se arrependeu. Valadão, que afirmou, entre outras coisas, que Deus mandaria matar gays, se pudesse, não vacilou e disse que não há malignidade, perversidade, que o amor de Deus não seja maior. Eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus é infinitamente maior. Que não há uma malignidade, não há uma perversidade neste mundo, que o amor de Deus não seja maior que aquilo ou aquela realidade, que é exatamente aquele pastor que refez os dentes, não é? Gastando 150, 170 mil reais dos cofres públicos, falaria. É a mesma coisa. Jesus morreu por todos e aquele que genuinamente se arrependeu pode receber a salvação. Jesus morreu por você. Não, minto. Jesus não morreu por ninguém, a não ser pelo povo hebreu. Jesus não sabia nem da sua existência, Valadão. Jesus não sabe nem da existência dos brasileiros, porque Jesus está morto. Jesus não sabe e nunca lutaria por vocês. Jesus lutou pelo direito do povo hebreu de 3, 4 mil anos atrás, em Jerusalém, para enfrentar os imperadores romanos, tirando os imperadores romanos de sua terra. Foi somente isso o sacrifício de Jesus, o qual morreu crucificado por tentar, então, enfrentar Pôncio Pilatos, Tibério e outros imperadores locais, os quais utilizavam-se da terra de Jerusalém para, então, tomar ali o avanço dos soldados dos imperadores romanos até a África, o norte da África. Mas as pessoas acham que Jesus realmente se importa com vocês. E sim, Jesus não sabe nem da existência de vocês. O que o senhor diria como pastor para um estuprador que se arrependeu? Eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus é infinitamente maior. Que não há uma malignidade, não há uma perversidade nesse mundo, que o amor de Deus não seja maior que aquilo ou aquela realidade. Jesus morreu por todos. Novamente, ele não morreu por nenhum de vocês, ele morreu pelo povo hebreu, pois Jesus era judeu/hebreu. Ele não era cristão. Cristo se forma depois da morte de Jesus pela igreja. Aquele que genuinamente se arrepende pode receber a salvação. Também diria para essa pessoa que ele vai sofrer as consequências aqui na terra. A que se faz, a que se paga, então essa realidade na justiça, ela tem que ser cumprida.
E ele está certo. Por que ele está certo, tio Spook? Porque é um preceito da Igreja Batista. Vocês não entenderam absolutamente nada do que são os preceitos de cada, então, congregação religiosa formada depois da Reforma. Então, depois da Reforma, nós tivemos uma abertura muito grande dentro das diversas ramificações da igreja, tá? Então, nós tivemos ali o surgimento da igreja metodista, batista, presbiteriana, nós já tínhamos, então, o viés anglicano na época, nós tínhamos outras igrejas que foram formadas. Então, quando a gente fala da formação da igreja batista, que é a igreja, então, do André Valadão, do pastor Valadão, ela tem esse preceito, sim. Aquele que se arrepende, então, utilizando-se da Bíblia, unicamente da Bíblia e seus preceitos bíblicos perante Deus, recebe, então, automaticamente o perdão sobre o critério da igreja e a proteção da igreja. Por quê? Porque o preceito mais simples da Igreja Batista, eles estão acima do Estado. Ou vocês não sabiam que o Estado não julga a Igreja Batista? Eles são julgados por Deus. Pois é, isso é um preceito. Então, quando a gente estuda um pouquinho sobre a Igreja Batista, então a gente tem que fazer uma viagem ao tempo e buscar lá o século 17, 18, onde é fundada em Londres, no Reino Unido, por Thomas Rainless, protestante divergente da Igreja Católica. Porque quando acontece, então, essa ideia da reforma, ou seja, a Igreja Católica errou bastante com venda de indulgências, com diversos crimes, eles iam de porta em porta vendendo, então, o perdão, vocês não sabiam, mas a venda de indulgências acontecia em porta, o cara batia na sua porta e falava, olha, é melhor você pagar para a igreja, pois senão o diabo vai vir te incomodar. Então eles pagavam por moedinhas de ouro, de prata, ou sei lá o quê, e davam para a igreja então recebia ali as suas moedas vindo de carroça, todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Então as pessoas vendiam suas indulgências, ou seja, o pecado, eles pagavam para ter então a bênção de seus pecados. Tá? E quem faziam isso eram pessoas que ligadas à igreja, não era nem o Papa, e nem ministros, nem bispos, nem cardeais, ou o que seja. Eram simplesmente pessoas a favor que trabalhavam para a igreja. Então, o preceito deles é muito simples. Eu não quero isso, sou contra a igreja, sou contra a concentração de poder, então eu me ergo contra. A reforma surge exatamente aí, onde muitos, sejam filósofos, sejam pessoas que iam mais a favor da Constituição e o conceito de Deus contra uma autarquia, uma hierarquia, que então tornou-se teocrática, ou seja, o Papa era a representação de Deus na Terra, erguem-se essas pessoas para ir contra, e aí obriga-se uma reforma. Essa reforma causou um belo estrago na igreja, dando origem então às missões. Tá? E aí o que acontece? O alicerce principal deles é reconhecer a Bíblia como uma única forma de fé, a prática, enquanto os protestantes reconhecem, além da Bíblia, credos, catecismos, confissões e outros documentos históricos. Mas o batista em si, eles desconsideram todos esses fenômenos, inclusive o batizado de crianças. Eles são contra o batizado de crianças. Eles acham que uma pessoa ela só pode ser batizada dentro da igreja quando realmente os seus pecados eles estiverem livres, ou seja, você se render a Deus, se confessar a Deus, e você tiver a sua remissão de pecados puramente pela entrega ao Deus que eles então acreditam, ele pode ser batizado na igreja. E o batismo é de corpo todo, tá? Então ele vai ali, faz a chuchada da pessoa dentro do corpo inteiro, tá? Então vocês podem procurar as respostas do que ele está falando. O que ele está falando está dentro do preceito mesmo do que os batistas acreditam. E não existe um alarde sobre isso. As igrejas batistas são um movimento do cristianismo evangélico, que acredita nas crenças da igreja de crentes, incluindo o novo nascimento e o batismo do crente, cuja doutrina básica é a salvação mediante a fé. Somente, unicamente a sua fé, tendo como regra de fé a prática e a Bíblia Sagrada. E por princípio a separação da igreja e o Estado. O Estado não manda na igreja, o Estado não tem poder à igreja. Se o Estado faz leis, Código Civil e o Penal e a Constituição, eles estão acima. Eles estão acima. A Igreja Batista está acima do Estado. E o Estado, por mais que você queira processar um pastor desse vagabundo, ele não se curva ao Estado. Pois o pressuposto dele é a igreja dele não deve ao Estado, então está acima do poder do Estado.
Vocês entenderam? Ele pode fazer o crime que ele quiser, o Estado não vai julgá-lo, pois dentro do preceito da própria igreja, Deus é que julga os seus valores. Ele presta conta para Deus. Então ele pode cometer misoginia, racismo, homofobia, pode fazer o crime que ele quiser. Ele dá risada junto ao Estado. O Estado não tem poder sobre ele. Quem tem poder sobre ele, então, é unicamente Deus. Isso é o fato. Está distribuído em todo o mundo e não possui hierarquia, tampouco o governo único, visto que é o princípio da maior parte das igrejas batistas, o governo local da igreja. As igrejas batistas, elas não se envolvem. Se tiver uma treta de uma igreja batista, sei lá, da Califórnia, contra a igreja batista na Flórida, o problema é deles. Não existe que nem a igreja católica, né, apostólica romana, onde se tiver uma treta em certas unidades, o Vaticano tem por obrigação, então, se manifestar. Ele tem por obrigação, então, ver o que está acontecendo, manda ali bispos, manda cardeais, vai verificar qual é o problema e vai resolver aquela situação. Nenhuma dessas igrejas, então, elas se comunicam. As estruturas, elas são células independentes, criadas, então, por representantes, o qual predeterminam mediante a um princípio da Idade Média mesmo, tá? Então, leia-se do século XVI, XVII, XVIII, e igrejas muito rigorosas, como a própria igreja da Alemanha, da Inglaterra, ou mesmo da Suécia, Suíça, onde as constituições das igrejas foram muito ortodoxas, tradicionais, com realmente misoginia, com certos princípios homofóbicos, racistas, os quais predeterminam e segmentam as pessoas. Então vocês estão diante de uma igreja antiga, formada por preceitos da Idade Média, que ainda está em vigor. E vocês se submetem a um cara como esse e a uma igreja como essa. Vocês se curvam a essa igreja. Ele está certo. Esse é um preceito básico da igreja dele. Só que vocês se assustam. Por quê? Porque vocês não sabem os preceitos da própria fé que seguem. Os batistas entendem haver duas ordenanças de Jesus, a ceia do Senhor e o batismo, sendo esse último só realizado mediante a imersão do indivíduo na água. Foi o que eu falei, já em idade suficiente para ter consciência do ato e desejá-lo por iniciativa própria. Ou seja, a pessoa não pode ser forçada, ela mesma tem que atingir a bênção. Aí você vê o que ele falou, um estuprador, se ele chega e fala, bate na porta da igreja batista e fala, cara, eu errei, você me dá a bênção ali do seu João Batista, não é mesmo? Pois um dos princípios dele é a formação exatamente desse princípio do batismo, como visto antigamente. Falar, ok, eu lhe batizo, eu lhe te livro dos pecados, você se converte e renasce em Deus, né, dentro dos princípios da Bíblia, unicamente a Bíblia, e a Bíblia é verdade absoluta, acima do Estado e das leis do Código Civil e Criminal. Ou seja, o pastor batista pode cometer crimes, pois quem predetermina isso, a verdade, a justiça, é a Bíblia. E o criminoso, então, ele se livra do dito pecado em uma comunidade gigantesca. Os batistas, eles são homéricos dentro dos Estados Unidos. Eles cresceram de uma maneira absurda. Então, ele, dentro de uma comunidade, ele recebeu a sua bênção. Então, você percebe que dentro de uma sociedade, um cara que estupra e mata, ele ainda é um estuprador. Pois o crime ainda perpetua sobre a família que sofreu a ação desse filho da... Ainda existe. A sociedade, por mais que fale, ok, perante a lei ele cumpriu a pena, mas perante a sociedade ele ainda existe, está vivo, e ainda causou mal a uma pessoa, pois ele matou, violou, estuprou e cometeu um crime contra uma família, ele ainda está livre e ele pode entrar numa comunidade se batizando e se convertendo, tendo a sua remissão dos pecados, pois ele então passa a aceitar Deus, e a comunidade abraça e acolhe o cara. Onde a sociedade olha para ele falando, meu, não adianta você se esconder dentro de uma igreja, pois você é criminoso, pois perante uma sociedade você ainda é um bandido, ele consegue a bênção e a proteção de uma comunidade. Aí o que acontece? Que nem Guilherme de Pádua, ele casa, ele acaba tendo filhos, sei lá, ele casa lá com uma mulher que era da igreja. Entende? Então, perante a lobotomia feita por esses caras, dessa igreja de uma reforma, de uma época medieval, ele ainda está livre. Ele ganha, então, a remissão dos seus pecados. Agora você, mulher, que tem ali, você é violada, estuprada,
tem a sua filha violada, morta, estuprada por um marginal, que se converte numa igreja batista, qual é a sua sensação? Sabendo que ele é acolhido, abraçado e se torna então membro de uma sociedade, porque é uma sociedade à parte, uma comunidade batista, torna-se um grupo de pessoas então que dão a remissão dos pecados, já que então um Deus diz para ele, cara, você estuprou uma menina inocente, você matou ela? Ai, quem nunca, não é mesmo? Então eu vou te dar a remissão dos pecados. Você, mulher, que está vendo esse vídeo agora, o que você faria? Qual é a sensação de impotência que você tem? Qual é a sensação que você tem perante um ato como uma igreja dessa, que então dá a remissão dos pecados perante então uma estrutura antiga, feita então por pessoas que eram contra a própria igreja apostólica romana, que tinham juízos de valores muito mais rigorosos, tá? Até mesmo os imperadores bateram de frente muito contra a igreja, mataram muitos cristãos, porque esses cristãos, eles começaram a agir contra o Estado, e leia-se, né? Você está vendo uma igreja, então, que está acima do Estado, tá? Eu queria a sua opinião, eu queria que vocês me falassem o que vocês acham desse tipo de coisa, tá? Então, aqui tem todas as ideias do que realmente é uma igreja batista, e ele está correto, tá? Por incrível que pareça. Há essa igreja formada pelos grupos dos puritanos, que, novamente, puritanos, ok? Então eles estão acima, eles são puros, eles são intocáveis, eles são aqueles caras que realmente lutam pelo ideal de Deus, mesmo que então seja um criminoso, tá? É isso que eu pergunto para vocês. André Valadão tá errado? Não tá, é o preceito da igreja dele, ele tá correto. Tá? E curiosamente a Câmara de São Paulo vai dar o título para pastor, né? Para esse pastor que usa Deus para odiar gays. O projeto que dá título do cidadão paulistano para o líder bolsonarista da Igreja Batista da Lagoinha já foi aprovado. Curiosamente, o preceito mais simples visto dentro da própria igreja da tradição do século XVII é sair da questão do Estado. E você percebe que quem comanda o Estado? É o Estado que comanda a igreja ou a igreja que comanda o Estado? Veja, ele, misógino, homofóbico, vai ganhar um prêmio do Estado. É mais um capítulo inacreditável, mas é verdade. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, dia 26, o título de cidadão paulistano para o pastor bolsonarista André Valadão, líder da Igreja Batista. Honraria foi proposta pelo vereador Rinaldi de Gílio, que deve ser também... pastor também, é óbvio, tá? Vocês viram como o pastor inserido dentro do Estado beneficiando um pastor. Quais são os interesses dele? Veja, quantas pessoas realmente podem ser colocadas como um cidadão paulistano e que agem em pró-comunidades carentes, fazem doação de alimentos, estão ali à frente da população agindo, sem pregar homofobia, sem pregar misoginia, racismo ou qualquer outro de ato contra a humanidade. Curioso, é um pastor inserido na política beneficiando um outro pastor. Ele é o mesmo que tentou alugar por 100 mil o Teatro Municipal de São Paulo no início do ano para homenagear a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas foi impedido pela prefeitura. Então o Valadão, esse rapaz aqui, que ele está dentro do preceito correto da igreja dele, ele acaba colecionando polêmicas. Então, ele afirma que Deus mataria homossexuais se pudesse e fala, agora é a hora de tomar as cordas de volta e falar, não, reseta aí. Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu mataria tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então agora está com vocês. Ou seja, ele instiga as pessoas a cometerem um ato contra outros, matando. Veja, Charles Manson fez a mesma coisa. Charles Manson chegava então para as pessoas que o acompanhavam dentro do seu sítio ali na Califórnia e falava, putz, eu não consegui emplacar o meu álbum tocando música tal por causa do produtor, e se eu fosse vocês, né, quem sabe, jogava minha raiva sobre o produtor. Então ele instigou 3 pessoas a irem lá e matarem o produtor, né, invadiram a casa, o produtor não estava lá, estavam alguns amigos e os caras mataram. Então veja, o Charles Manson mesmo fala, eu nunca puxei uma arma, eu nunca puxei um gatilho, mas ele instigava as pessoas a puxar o gatilho. O Charles Manson foi condenado à cadeira elétrica na Califórnia, mas, curiosamente, ele acabou não morrendo pela cadeira elétrica lá, pois no dia em que ele foi, então,
ser eletrocutado, o Estado aboliu a cadeira elétrica como uma penalização. Em outra ocasião, o pastor postou que Deus odeia o orgulho ao fazer convocação para um culto em sua igreja. A palavra orgulho na postagem aparecia pintada com as cores de arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+. Veja, é o que eu falo, né? As pessoas são doentes. Um cara desse, a igreja dele tinha que ser demolida. Acabou, demole. Não sabe fazer, não sabe falar, não entende. Tira, destrói, implode a igreja. Acabou. Cara, vai fazer outra coisa da vida. Vai vender picolé na rua. Vai vender sorvete, tá? Veja, quando você estuda a história, o êxodo do Velho Testamento, e quando você vai para o Novo Testamento, você vê o sofrimento de alguns povos, tá? Então, inicialmente, o povo hebreu, ele era, então, escravo no Egito, ele mata alguns egípcios e foge ali por 40 anos trafegando no deserto, até encontrar a cidade de Jerusalém. Muito bem, ele se finda em Jerusalém. Depois, quando surge o Novo Testamento, cerca de 400 anos, você tem o Império Romano agindo sobre aquele povo e o nascimento de Jesus. Então você tem um povo que era, então, vamos dizer assim, o alicerce para o nascimento de Jesus, que é o seu Salvador, não é o meu, fugindo então do Egito. Ele estava fugindo de uma perseguição. Quando então nasce Jesus, ele era perseguido pelos romanos. O que nós estamos vendo aqui é uma igreja que se finda, então, dentro de um alicerce da Bíblia, de um sofrimento de um povo hebreu, depois de um povo judeu, porque Jesus, então, era judeu, claramente, e toma como alicerce, então, como mártir, um judeu, o qual se converte com o nome de Cristo. Qual é a perseguição pelo público LGBTQIA+. O que está por detrás disso? Ou seja, se a própria Bíblia testemunhou uma perseguição de dois povos, o povo hebreu, depois o povo judeu, né, com os apóstolos também sendo perseguidos, depois da crucificação de Jesus, que se torna Cristo perante a igreja. Por que a igreja, nesse caso, continua uma perseguição? Curioso, né? Curioso. Eles não aprenderam na própria pele, por meio de um mártir chamado Jesus, o que é realmente ser perseguido, morto, ter o seu povo destruído, ter o seu povo menosprezado, ter o seu povo ridicularizado. Mas eles não, eles fazem exatamente o que aconteceu pelos egípcios, querendo então fazer justiça, perseguindo os hebreus, bem como os romanos, destruindo então os hebreus /judeus daquela época. Curioso, né? Veja, se uma igreja ela tem como elemento de estudo, né, e o seu carro-chefe, tudo que está na Bíblia, e vê o sofrimento de um povo sendo perseguido, e mesmo assim eles perseguem um grupo de pessoas que hoje, eu acho que somam 10, 12% da população brasileira, tá? Isso foi uma estatística que eu vi há um tempo atrás, eu acho que ainda é esse número. É um número elevado, que seja 10% dentro da comunidade LGBTQIA+, são 20 milhões de pessoas dentro de 200 milhões de pessoas de habitantes. Veja que loucura. Eles perseguem, essa igreja de André Valadão, a igreja batista, persegue 10, 12% da população brasileira. Não aprenderam? Ou esqueceram de como ler a Bíblia? Ou esqueceram a história? Ciências da religião faz bem, cara. Sabe? Sai da teologia, vai entrar em ciências da religião, né? Teologia é muito enviesada. De repente, as ciências da religião te traz ali um elucidar muito maior, né? Mircea Eliade, Gertaisen, outros escritores, Leonard Boff, né? Né? Quem sabe? Filhos na faculdade, né? Quem não lembra do discurso dele, né? Sobre mandarem filhos para a faculdade, depois ele estava visitando Harvard. Curioso, né, Valadão? Tá? Perdão para estuprador, que a gente acabou de ver, tá? Como diria o pastor para o estuprador que se arrependeu, a gente viu agora. E pior, o preceito da Igreja Batista é esse. Então, se você for em todas as igrejas batistas, o preceito é o único. Eles dão perdão para estuprador, eles dão perdão para assassinos, para criminosos, tá? Eles dão perdão, porque é um preceito deles. E também é um ato de arrebanhar fiéis. Quanto mais gente eles conseguem arrebanhar, mais poder eles conseguem ganhar, mais dízimo eles arrecadam e mais pressão sobre o Estado eles exercem. A matemática é absolutamente simples. Quanto mais pressão sobre o Estado, mais poder eles colocam, mais domínio eles colocam e principalmente mais políticos eles alavancam, colocando dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, até mesmo um dia um presidente.
É isso. O Estado é laico? De jeito nenhum. O Estado nunca vai ser laico, nunca será laico. Basta ler o preâmbulo da própria Constituição, onde Deus é mencionado. É isso, cara. É isso. E ele está correto dentro dos princípios dele? Tá. Tá correto. Errado está você em aceitar, então, os preceitos da Igreja Batista. É isso. Bom, pensem nisso, tá bom? A resposta está no Google ou está nos livros. Basta ler os livros sobre reforma, contra-reforma, que você vai entender a Constituição dos Puritanos, como surgem então as ramificações dessas igrejas reformadas e o que está por dentro de cada perfil, cada prospecto, cada vertente, cada congregação. Tá? Seja metodista, presbiteriana, anglicana, batista, que realmente tem ali certos princípios que são somente lobos em pele de cordeiro, ok? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como seus respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.